Bom, pessoal, como tinha ficado acordado, agora eu vou passar a fazer um resumo do conteúdo da semana nesse momento aqui depois da prova, tá? Que daí a gente já inicia com um resumo aí dos conteúdos que vão ser abordados. Eu posso deixar para fazer essa questão aí no horário de atendimento na quarta ou depois eu faço, depois que eu terminar de fazer o resumo, tá? Mas, assim, se der algum problema, eu vou resolver, tá? No final das contas, se der muito problema, eu posso refazer essa avaliação em algum outro horário, tá? Tá, então, nessa semana aqui a gente vai ver o conteúdo de vetores, tá? Mas não só isso, a gente vai ver também a parte de cinemática bitridimensional. Na verdade, a gente não vai trabalhar com nada que seja tridimensional, mas a gente vai trabalhar sempre com coisas que são bidimensionais, tá? Porque o tratamento é o mesmo, só que trabalhar em 3 dimensões teria muito mais trabalho, tá? Então, o que são vetores, né? Muitas grandezas físicas elas são completamente determinadas quando a gente fala em um valor numérico e geralmente uma unidade, tá? Então, se a gente fala em temperatura, por exemplo, 25 graus, está definido que, olha, a temperatura é 25 graus, acabou a informação, não tem mais nada necessário além disso. Agora, quando a gente fala em grandezas como força, deslocamento, velocidade, só essa informação não é suficiente, né? A gente precisa de outras coisas. Quando a gente vai falar em deslocamento, a gente sempre vai se perguntar, tá, mas se deslocou 1 metro para onde? Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Então, na verdade, a gente precisa de direções do espaço para poder denotar um deslocamento também. E não só isso, uma direção ela é basicamente uma reta no espaço, né? Então a gente tem também a possibilidade de a gente ter um deslocamento num sentido ou no outro. Então a união dessas 3 informações, que são um valor numérico, que a gente costuma chamar de módulo, uma direção e um sentido, elas juntamente, elas caracterizam o que a gente chama de um vetor, tá? Então, geometricamente, a coisa mais fácil para a gente representar um vetor seria considerar o caso de um vetor de deslocamento, tá? Por quê? Digamos que você esteja lá num plano, uma superfície plana, e você está num ponto A. Você pode se deslocar para um ponto B através de um caminho qualquer aqui. O que a gente chama de deslocamento é sair do ponto A e ir para o ponto B. E o vetor de deslocamento ele vai unir então o ponto A diretamente ao ponto B, tá? Então a gente representa esse deslocamento por uma flecha que sai do ponto A e vai para o ponto B. E aí a gente tem, claro, as informações de direção, que é a própria reta aqui da flecha, o sentido, que é denotado pela ponta da flecha, e a gente tem informação de módulo, tá? Que está associado ao comprimento da flecha. Então, quando a gente vai falar de, por exemplo, um vetor de deslocamento, fica fácil, né? Tipo, a gente pensa, bom, o que é o desloquei 1 metro? Não, então eu faço uma flechinha que vai ter lá o comprimento de 1 metro que vai do ponto A até o ponto B. É claro que se você for falar de outras grandezas, por exemplo, velocidade, aceleração, isso não vai fazer sentido, né? Afinal, quando você fala assim, olha, 1 metro representa um deslocamento de 1 metro, mas se você pensar em velocidade, como que você vai fazer essa representação, né? E daí a gente usa uma questão de proporcionalidade, né? Você pode dizer que, olha, uma reta, que um vetor que tenha 1 centímetro de comprimento, quando a gente fala de velocidade, ele vai representar 1 metro por segundo, por exemplo. Então a gente usa uma questão de proporção aqui. E aí a gente tem, claro que se você for falar lá de um deslocamento muito grande, você vai ter uma dificuldade imensa de você pegar e arranjar um papel grande o suficiente para denotar um deslocamento de 1 quilômetro, né? Então, na verdade, nem sempre a gente vai, mesmo no caso do deslocamento, a gente não vai usar sempre essa questão do comprimento de uma maneira direta. A gente também vai fazer essa questão de proporção e a gente pode dizer, por exemplo, que 1 centímetro represente 1 quilômetro.
Para a gente representar vetores, quando a gente vai falar deles numa equação, por exemplo, a gente costuma colocar uma letra com um símbolo em cima que é uma flechinha ou utilizar um símbolo em negrito, tá? E uma outra notação que é importante é a questão do que a gente chama de módulo, né, que é o comprimento associado ou o valor numérico associado a um vetor, na verdade. A gente representa o módulo através de duas barrinhas dessa maneira aqui assim. Vocês vão ver lá em álgebra linear que o professor provavelmente vai chamar o módulo de norma do vetor e vai representar ele dessa maneira aqui. Ó. A mesma coisa, tá? Os físicos costumam chamar de módulo e os matemáticos gostam de ser mais precisos. Eles chamam isso de norma, porque módulo, na verdade, eles associam a uma grandeza escalar, que é só um número, né? E basicamente isso quer dizer pegar o valor sem considerar o sinal, né? Como se fosse tudo positivo. Daí eles chamam isso de módulo. Mas na física a gente usa para o vetor a palavra módulo também, tá? Como essa notação acaba sendo muito grande, né? Muitos símbolos, a gente costuma simplesmente usar o próprio letrinha que a gente está usando para denotar o vetor, só que sem a flechinha para se referir ao módulo, tá? Então essa aqui é a notação que a gente mais usa. Como a gente está falando de uma coisa matemática nova, a gente precisa definir operações para ela. Afinal, quando a gente vai trabalhar em matemática, a gente vai se preocupar em fazer operações com esse novo objeto matemático que a gente tem. Então, se a gente pensar lá nas grandezas escalares, a gente tem as 4 operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Como que a gente vai fazer essas coisas desse tipo quando a gente fala em vetor? A gente vai ter que definir o que significa soma para um vetor, o que significa subtração. A gente vai verificar que para um vetor a gente tem 3 multiplicações diferentes, que são a multiplicação de um vetor por um escalar, a multiplicação de um vetor por outro, e a multiplicação, multiplicação de um vetor por outro resultando em um escalar, e multiplicação de um vetor por outro resultando em um vetor. Vocês vão ver que essa, que a gente costuma chamar de produto escalar, ela vai estar associada ao cálculo de energia e vai ser muito importante lá em álgebra linear. Essa outra aqui, que a gente chama de produto vetorial, ela vai aparecer bastante em física, mas lá dentro na parte da álgebra linear ele não é tão importante, tá? Esse do produto escalar aqui, ele é chamado de produto interno também, e essa de um vetor para o outro resultando em um vetor é chamado de produto externo, tá? Bem, o que a gente gostaria de ver em relação a essa questão dos vetores? A gente tem interesse, na verdade, em trabalhar com vetores para poder fazer a descrição de movimentos bitridimensionais, tá? Então, quando a gente vai falar aqui, em primeiro lugar, né, soma, é muito comum que a gente tenha que, mesmo em equações, né, somar quantidades, né? Então a gente precisa definir a soma para os vetores. Como que eu vou somar dois vetores? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte: digamos que você tenha um deslocamento, você está numa certa posição aqui, aí você se desloca até uma segunda posição, e depois de lá você se desloca para uma terceira. Se você se deslocasse direto da primeira posição para a terceira, você iria percorrer esse vetor C aqui. E é exatamente esse o significado que a gente dá para a soma de vetores, tá? Se você está numa posição, vai lá, soma o vetor A com o vetor B, tem o vetor de deslocamento total, seria a mesma coisa que você ir do ponto inicial, que seria aqui esse ponto que está circulado, e ir até esse ponto que está dentro do quadradinho aqui, né? Então a gente pega e diz que o vetor C é o vetor A mais B. Só que notem que quando a gente faz translação dos vetores, a gente desloca eles, se a gente não mudar o sentido e a orientação, ou seja, a direção do espaço, a gente pode livremente deslocar um vetor. Então, se você pegar e deslocar esse vetor B até essa outra posição que está pontilhada aqui embaixo, e o vetor A até essa outra posição que está pontilhada aqui à direita, a gente vai perceber que se você pegar e somar B mais A, você também obtém o vetor C. Então, na verdade, isso dá origem a essa regra aqui, que é chamada regra de computação, tá? E diz que A mais B é igual a B mais A. E a origem daquela regra que vocês conhecem lá do ensino médio como regra do paralelogramo, tá? O que dizia a regra do paralelogramo? Que você colocava o vetor A e o vetor B, colocando eles com a origem comum, né? E aí você pegava e copiava o vetor B aqui em cima e o vetor A aqui do lado, e daí você pegava e
ligava lá o início comum dos dois vetores ao final comum deles e dizia que isso daqui era o vetor soma, A mais B, né? Então vejam que essa definição casa com essa que eu acabei de dar aqui, né? Que você vai pegar um vetor e colocar de forma que o início do vetor B ele fique lá no final do vetor A, e aí você liga o início do vetor A ao final do vetor B e você vai ter o seu vetor soma. Outra coisa que é interessante aqui de notar é que se a gente seguir isso, a gente vai perceber que os vetores são associativos. O que isso quer dizer? Para fazer A mais B mais C, eu posso fazer A mais B mais C, ou A mais B mais C, ou mesmo A mais C e depois mais B. Então, se vocês olharem para essa figura aqui, vocês vão perceber que esse vetor D aqui, que é o meu vetor resultante, ele pode ser dado pela soma de A com B mais C, ou pode ser dado por A mais B depois mais C, ou A mais C depois mais B, tá? Então, vocês vão ter aqui essa possibilidade de somar de todas essas formas, tá? Outra coisa que é importante é a gente falar de vetor nulo, tá? Quando a gente pega e soma vários vetores, a gente pode ter um vetor que vai dar zero. É estranho isso, né? Se a gente pensar que a gente está somando coisas que a princípio são diferentes de zero, mas que daí você soma tudo e dá zero. Por que que isso está acontecendo, tá? É porque você pode ter uma situação como essa daqui, ó. Você toma o vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D mais o vetor E mais o vetor F e você cai de volta na sua posição inicial. Então a gente precisa definir o que a gente chama de um vetor nulo, tá? Bem, como é que funciona então a questão da subtração entre dois vetores? Para isso a gente pode utilizar essa questão do vetor nulo. Veja que quando a gente vai denotar na prática o vetor nulo, raramente a gente coloca flechinha em cima dele, tá? Vamos supor que a gente tem dois vetores que somados eles dão zero. Tem algumas possibilidades aí. Ou a gente tem dois vetores que são nulos, e daí a gente soma e dá um outro vetor nulo. Ou a gente pode ter assim, um vetor que vai ser um vetor A para um sentido e um vetor B que tem exatamente o mesmo tamanho, o mesmo módulo e a mesma direção do espaço, mas eles têm sentidos opostos. E quando você faz a soma dos dois, é a mesma coisa que você ir para um lado e depois voltar, né? Então a soma dos dois vai dar zero. Então a gente costuma dizer que esse vetor B, quando isso acontece, ele é igual a menos o vetor A. E aí com isso a gente consegue definir a questão da subtração, né? Então A menos A vai dar um vetor nulo, ou seja, os vetores A e o vetor menos A, eles são dois vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentidos opostos e tem também o mesmo módulo, tá? Um macete para a gente pegar e fazer a subtração é a gente pegar assim, ó, se a gente tem um vetor A e um vetor B, a gente pega aqui o vetor A e o vetor B. Aí eu quero fazer a subtração, né? Eu vou pegar e colocar então o vetor A mais o vetor menos B, que vai ser o quê? O vetor B, só que com sentido oposto. Então essa soma aqui de A mais menos B é o A menos B. Então a gente obtém esse outro vetorzinho aqui. E aí quando a gente pega e vai lá dar uma olhada na questão da ideia do paralelogramo, a gente tem uma coisa que vai ser bastante útil para a gente depois, e que é pegar aqui o vetor A, e aí aqui a gente tem o vetor B, e se a gente quiser a soma, né, a gente vai colocar lá o vetor B e o vetor A e vai fazer essa linha que é tracejadinha aqui, ó, e a gente tem o vetor A mais B aqui, né? Agora, se a gente pegar e fizer essa questão de A menos B, a gente vai perceber que esse vetor aqui da outra diagonal é o vetor A menos B. Então, acaba que fica bastante útil para a gente, por exemplo, quando a gente for falar do movimento bidimensional, você tem um carro lá numa estrada que faz uma curva assim, a gente denota a origem por um ponto, e aí a gente tem aqui uma posição inicial. Vou chamar essa posição de R1. A gente costuma usar o vetor R para denotar posições, tá? E a gente tem aqui uma posição R2. A gente sabe que o deslocamento ele vai ser posição final menos inicial, né? E a gente vai estender essa notação lá para essa parte de vetores também. Então, se a gente pegar aqui e fizer um vetor assim, ó, sai lá daquela posição inicial e vem para essa posição final, isso aqui é um vetor que a gente chama de ΔR, né? O vetor de deslocamento, que vai ser R final, ou R2, né? Menos R1. E como é que a gente faz para determinar esse vetor?
A gente pega, então, coloca os dois vetores com uma posição em comum, né, que vai ser a origem, e aí liga a posição do final, aqui a pontinha da flecha do vetor que está depois do sinal de menos, até a pontinha da flecha do vetor que está antes do sinal de menos. Então a gente obtém justamente um vetor que a gente chama de vetor de deslocamento, né? Ele denota o deslocamento para a gente. Outra coisa que a gente pode fazer com vetores é fazer uma multiplicação ou uma divisão por uma grandeza escalar, tá? O que isso vai fazer com o vetor? Veja que uma grandeza escalar ela só tem informação num valor numérico e no máximo uma unidade, ela não tem informação de direção e sentido. Então, se você disser que um vetor C é dado por um escalar multiplicado por um vetor B, não faz sentido você dizer que isso possa causar uma alteração na direção do vetor, né? Digamos assim, você vai pegar o vetor B e multiplicar ele por alfa, o vetor resultante tem que ser na direção do vetor B, porque você não tem como fazer diferente, né? Afinal, o alfa não tem informação de direção. Então, na verdade, quando a gente se multiplica por um escalar, a única coisa que você faz com o vetor é obter um vetor maior ou menor, dependendo do valor do alfa, né? Se o valor do alfa for maior do que 1, você vai obter valores maiores. Se ele for menor do que 1, entre 0 e 1, você vai obter valores menores para o teu resultado, né? Uma coisa que é interessante notar é que se você utilizar um valor negativo, a gente interpreta isso como uma alteração no sentido do vetor. Então, se você pegar e colocar lá e multiplicar um vetor por menos 1, você está alterando só o sentido dele, tá? Se você, claro, se multiplicar por menos 2, você está dobrando o tamanho do vetor, mas você também está alterando o sentido dele. Outra coisa que a gente pode fazer também é dividir por um escalar. Então, vejam que a gente pode pegar aqui um vetor A e dividir por um escalar alfa. O que isso significa? Isso significa multiplicar por 1 sobre alfa, tá? Então funciona exatamente da mesma maneira que a multiplicação. Notem que não tem divisão de vetor por vetor, tá? Outra coisa que é interessante de notar é que os vetores eles também podem ser postos em equações. Então veja que se C é igual a A mais B, então você pode escrever que A é igual a C menos B, por exemplo. Ou seja, você passou B subtraindo do outro lado. E essas figuras que a gente tem aqui, ó, elas explicam exatamente isso, né? Se você tem um vetor A mais o vetor B, você tem o vetor C. Agora, se você pegar o vetor C e somar com menos o vetor B, o que você tem? Você tem exatamente o vetor A. Então, aqui tem os outros casos das outras manipulações que a gente tem. E esse em particular aqui é interessante porque vai ser A mais B menos C, que vai ser essa equação aqui, né? Ou seja, você vai obter o vetor nulo. E, de fato, você sai de uma posição, faz um caminho triangular aqui e volta para a posição inicial, né? É claro que trabalhar com vetor não é um negócio muito fácil, tá? Porque assim, você não vai pegar e ficar fazendo figurinha o tempo inteiro. E às vezes você não tem nem condições de fazer as figurinhas porque você precisaria saber o tamanho do vetor. E o que você vai poder fazer nesse caso? Bom, então a gente vai utilizar o que a gente chama de sistemas de referência, tá? A gente vai verificar que na prática a gente só vai usar sistemas que a gente chama de sistemas ortogonais, né? Então a gente tem dois eixos aqui e eles fazem 90 graus um com o outro. Mas na verdade, de um ponto de vista teórico, não é muito prático, tá? A gente pode usar qualquer grupo de vetores que eles não sejam colineares, ou seja, eles não estão exatamente apontando na mesma direção do espaço, para poder descrever qualquer outro vetor. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um vetor que eu vou chamar aqui de E1 e um vetor que eu vou chamar de E2, qualquer outro vetor A vai poder ser escrito a partir de uma soma desses dois vetores, se eu multiplicar esses dois vetores por um escalar qualquer, tá? Cada um por um, né? Então você pega aqui, eu posso dizer que um vetor V vai ser um escalar alfa vezes E1 mais um escalar beta vezes E2. Então é como se você pudesse pegar dois botõezinhos que você gira e regula o valor de alfa e beta, e aí você vai mexendo nesses dois botões e você vai fazer com que o vetor vá apontando em posições diferentes do espaço, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Eu peguei dois vetores, que são esse E1 e E2, e mantive eles fixos. Então eu não mudo, né? Em todas as figuras eu tenho o mesmo valor de E1 e E2. São os mesmos vetores. E aí eu peguei e escolhi valores de alfa e beta diferentes, e aí fiz alfa vezes E1, que vai me dar esse vetor aqui, né?
mais beta vezes Z2, que vai me dar esse outro vetor aqui, e aí fiz a soma desses dois utilizando o paralelogramo e obtive esse outro vetor aqui. Então veja que conforme eu mudo esses valores de alfa e beta, eu obtenho vetores diferentes, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei alfa como sendo um número que é menor do que 1. Então vejam que o meu vetor daqui ele é menor do que o próprio vetor E1. E aí eu pego e faço a soma com esse outro vetor e obtenho um terceiro vetor. É claro que você não está limitado a ficar dentro desse espaço do paralelogramo aqui, tá? Você pode ir para todo o espaço. Basta você utilizar valores negativos de alfa e beta conforme for necessário. Então se a gente pegar e olhar para essa base aqui, ó, é a mesma base, tá? Só que aí eu estou utilizando alfa igual a 1 e beta igual a menos 1. E aí vocês vão perceber que eu vou obter esse outro vetor que aponta meio para baixo aqui. Agora, o trabalho mais problemático, na verdade, não é determinar o vetor conhecendo a base e os escalares alfa e beta, é fazer o contrário. É tendo o vetor e a base, determinar os escalares alfa e beta, tá? Então, a isso a gente chama de cálculo das componentes vetoriais, tá? Para facilitar as coisas, a gente também faz uma outra coisa que é importante, é dizer que a gente vai utilizar vetores unitários. O que isso quer dizer? A gente vai utilizar E1 e E2 de forma que o comprimento deles seja 1. E aí você vai ter uma equação que é um pouco mais simples, tá? Então aqui eu tenho toda uma discussão que, na verdade, eu gostaria que vocês lessem se vocês tiverem tempo, tá? Mas ela faz toda a conta com figuras mostrando e tal para obter os valores de alfa e beta. Mas na prática a gente não vai usar isso. Por quê? A gente vai obter essas duas expressões aqui que são cabulosas aqui, né? Então a gente vai ter lá o meu vetor E2, aí eu tenho aqui o meu vetor E1, e aí, bom, a ideia seria que eles são vetores unitários, apesar de ter desenhado eles aqui também diferentes, mas os dois têm o mesmo comprimento 1, tá? E aí eles têm aqui um ângulo ômega entre eles, e aí a gente tem um outro vetor aqui, A, que tem módulo A minúsculo sem a flechinha, e faz um ângulo θ em relação a E1. Então, dadas essas informações, você consegue calcular alfa e beta através dessas expressões. Só que vejam como é um negócio feio, né? Só que se vocês pegarem e utilizarem ômega igual a 90 graus, a gente tem o quê? Uma base ortogonal. Como a gente está usando E1 e E2 como sendo vetores unitários, a gente chama essa base de ortonormal. E aí, ou seja, isso é uma base que é de 90 graus e tem vetores unitários, né? E aí, quando a gente faz isso, essas expressões aqui elas vão ficar muito mais simples. Elas vão se reduzir a simplesmente seno e cosseno. Elas vão se reduzir, ó, alfa igual a cosseno e beta igual a seno de θ. Então aqui eu tenho a figura em que eu mostro justamente isso, tá? Então vejam que agora, para a gente determinar aqueles escalares alfa e beta que a gente tem aqui, é muito mais simples. Por quê? Porque a gente vai usar só uma decomposição trigonométrica. Por isso que a gente utiliza bases que fazem um ângulo de 90 graus. As outras são possíveis, só elas são extremamente trabalhosas de se utilizar, então a gente não utiliza. A gente usa bases que são ortonormais. Então veja que quando a gente fala lá de aqui um vetor A, como que eu calculo essa distância aqui? Essa distância, se eu utilizar funções trigonométricas, fica fácil de mostrar que ela vai ser simplesmente o valor de A, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno do ângulo θ, que é justamente o valor do alfa aqui. E aí, se você olhar para esse outro complemento, isso aqui vai ser A vezes o seno de θ, que é justamente o valor de beta. Então a gente diz aqui, ó, que alfa vezes E1 é igual a cosseno de θ, e beta vezes E2 vai ser igual a seno de θ. Mas veja que o vetor E2 e o vetor E1 eles têm módulo 1, então a gente pode simplesmente dizer que alfa é igual a cosseno de θ e beta é igual a seno de θ. Então por que a gente usa essas equações trigonométricas? Está aqui, né? Devido às definições delas, elas são úteis nesse caso aí. A gente costuma chamar esses vetores unitários E1 e E2 de I-chapéu e J-chapéu, tá? É um I com circunflexo ou um J com circunflexo. E aí a gente diz que o I é sempre na direção do eixo X e o J é sempre na direção do eixo Y. Então a gente pode escrever
isso aqui, ó. O meu vetor A vai ser essa constante AX, que seria o meu alfa lá, né? E aqui a gente vai ter AY vezes o J, que seria o meu beta. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque a gente tem geralmente vários vetores no mesmo problema, né? Então a gente não vai pegar e dizer que, olha, eu tenho o alfa do A, o alfa do B, o alfa do C. A gente fica mais fácil a gente falar em AX, AY, BX, BY, CX, CY e assim vai, tá? Então, uma vez conhecido o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, fica fácil da gente determinar essas duas componentes, a x e a y, que também são chamadas de projeções do vetor na direção desses dois eixos, né? Por que projeção? Porque é como se você pegasse aqui uma luz que vem de cima aqui e fizesse uma projeção e você calcula o tamanho da sombra desse vetor. Se você quiser pegar na projeção no eixo y, você joga a luz da direita para a esquerda aqui e você vai conseguir projetar a sombra nesse eixo aqui, tá? Então por isso que também é chamado de projeção. Não é essa daqui a única maneira da gente denotar um vetor. Isso daqui, claro, já depende da existência de um sistema de referência, porque a gente tem esses vetores I e J, que eles são justamente na direção dos eixos, né? Então, se você tem eixos, é porque já tem um sistema de referência. E aí fica claro que a gente está falando lá das componentes de um vetor num eixo x e num eixo y. Também pode representar dessa maneira, com a x em cima e o AY embaixo. E a gente tem também essa notação aqui que é bastante comum também, que é essa que a gente chama de módulo ângulo, tá? Ou coordenadas polares. Que veja, quando a gente fala que a gente tem um vetor que tem um certo tamanho, faz uma certa direção, um certo ângulo em relação a uma direção do espaço, que seria o eixo x aqui, a gente está dando um módulo do vetor e um ângulo. Essa é a notação módulo ângulo. E ela é a mais comum da gente ter, nos problemas principalmente. Então a gente sabe o módulo do vetor e sabe o ângulo, e aí a gente vai precisar calcular as componentes. Mas às vezes a gente consegue calcular as componentes de uma maneira fácil e precisa do módulo e do ângulo. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode calcular o módulo e o ângulo a partir das componentes, se a gente pensar que, bem, a gente tem um triângulo retângulo. E aí eu tenho aqui um valor A, eu tenho um AX aqui, aliás, AY, aqui eu tenho um AX. Fica claro que eu tenho que A ao quadrado igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Portanto, eu posso simplesmente utilizar o teorema de Pitágoras para determinar o valor de A. Vai ser a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Para determinar o ângulo também é possível. Basta eu lembrar da definição da tangente, né? Porque, vejam, quando você tem esse AY e esse AX, a gente tem esse ângulo θ aqui, ó. E a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é y, dividido pelo cateto adjacente. Se você tirar o arco tangente dos dois lados, o que isso quer dizer, né? Lembre-se que a função tangente, ela pega valores de θ e te dá valores de tangente, né? Digamos que você tem lá 45 graus. Qual que é o valor de tangente? É 1. Então aqui estão os valores da tangente de θ. Mas se você pegar e dizer assim, olha, eu tenho um ângulo que a tangente dele é 1. Qual é esse ângulo? É 45 graus. Essa função aqui é a função arco tangente. Nossa, como é que você vai calcular isso? Você vai usar a calculadora. Na calculadora está escrito lá tan elevado a menos 1. Que é no próprio botão da tangente, né? Você usa a função shift para poder acessar essa função aqui em cima. Você vai colocar lá tan elevado a menos 1 de 45, ele vai te dar 1. Aliás, tan elevado a menos 1 de 1, ele vai te dar 45 graus. Né? Então, ela é a função que desfaz a tangente, tá? Então, a partir do momento que você tem a y e a x, você tira o arco tangente dos dois lados, aí vai ficar com o arco tangente da tangente de θ, que vai ser só θ. E aí você vai determinar que o ângulo, a partir das componentes, vai ser a y, arco tangente de a y sobre a x. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Então aqui está a decomposição dos vetores. Então a gente vem lá como é que a gente faz para calcular, com alguns exemplos, né? Ó, eu tenho aqui um vetor A, que tem um módulo tal, faz um ângulo tal em relação
ao eixo x, quais são os componentes a x e quais são os componentes a y. Então você vai ter aqui os valores sendo calculados. Daí eu faço isso para o vetor b e para o vetor c. Aí eu tenho aqui um que é mais interessante, né? Digamos que eu tenho um vetor a. Aí eu preciso achar as componentes dele nesse vetor, nesse eixo aqui, ó, x' e y'. É interessante que veja que quando a gente calcula aqui o vetor a projetado na direção de x, ele tem um certo valor. Projetado na direção de y, ele tem um outro valor. Como que eu posso determinar isso? Basicamente, eu preciso sempre saber o ângulo entre o vetor e o eixo. E utilizando aqui as informações que são dadas, que são os valores de θ e o valor de ômega, a gente consegue determinar essas informações de ângulo, tá? E o módulo de um vetor é sempre constante. Ele vai estar sempre igual em todos os sistemas de referência. Então fica fácil da gente conseguir determinar quais são os componentes, se valendo desse fato e sabendo que a gente conhece o ângulo, né? Então aqui tem todo o processo de como a gente vai fazer isso, tá? Vocês vão ver que não tem nada de muito extraordinário, a gente só precisa saber que, olha, o módulo do vetor é igual em todos os sistemas de referência. Então a gente vai lá e faz a continha, tá? Então, por favor, dê uma olhada lá. Aqui eu tenho a mesma coisa, também de novo uma decomposição de vetores em um sistema rotacionado. Talvez aqui eu dou as componentes antes e depois eu peço para você, eu acho que é isso. Num sistema de referência eu tenho as componentes, mas eu quero um outro sistema de referência. Esses componentes mudam. O que eu faço? Eu vou calcular qual que é o módulo. E aí com o módulo eu consigo determinar quais são as componentes no outro sistema de referência, porque eu sei que o módulo não muda quando você muda o sistema de referência. Mas aqui eu falo de sistema de referência em 3 dimensões, tá? Mas vejam que basicamente o que a gente faz vai ser adicionar mais um termo aqui que descreve justamente o eixo z, tá? Outra coisa que é importante a gente falar é que às vezes os vetores são muito comuns quando a gente vai trabalhar lá em dinâmica, que vai ser depois desse movimento em 2 e 3 dimensões. É o que a gente chama de projeções completas, tá? Às vezes você pega lá uma força-peso, por exemplo. Ela está apontando para baixo. Aí você vai falar, olha, eu tenho um sistema de referência que é assim, um eixo horizontal x e um eixo vertical y. Qual que vai ser a componente do peso na direção de y? Vai ser menos p. Por quê? Porque eu estou pegando e considerando assim, ó, que o meu eixo x está aqui, eu estou pegando esse ângulo de 270 graus aqui, ó, e eu faço a projeção. Então, eu vou ficar com py vai ser igual a p vezes o seno de 270 graus, só que o seno de 270 é menos 1. E aí eu tenho que py vai ser igual a menos 1 vezes o próprio valor do p, né, que é o módulo do vetor. Então, veja que a componente py ela é igual a menos p. Que vejam que não faz sentido você falar em vetor negativo, né? Porque você não tem sinais associados aos vetores. Você vai ter sinais associados às componentes do vetor. É como se tivesse a sombrinha dele aqui, ó. Você pega e projeta uma sombra do vetor na direção do eixo y. Se essa sombra ela aponta no sentido negativo do eixo, então você tem uma projeção que tem que ter um valor negativo, tá? Isso aqui é bastante comum da gente usar lá na parte de dinâmica. Outra coisa que é importante, isso aqui seria o caso de uma projeção negativa, né? Você pode ter uma projeção completa no sentido positivo, que seria, por exemplo, você tem uma velocidade horizontal, por exemplo. Se você projetar aqui na direção do eixo x, você vai ver que Vx vai ser igual a V vezes o cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1, portanto Vx vai ser simplesmente o módulo da velocidade, né? Um sinal positivo mesmo. Outra coisa que vai ser importante vocês notarem é que é comum que a gente não utilize, às vezes a gente tem uma situação assim, ó, a gente tem um vetor aqui que aponta em relação a um eixo x, e a gente te dá, coisa, para de escrever sozinho. Você tem aqui um eixo x, e aí você tem um outro vetor aqui que está apontando nesse sentido aqui assim, o vetor A. A gente está um ângulo θ aqui, mas às vezes a gente tem um vetor assim, ó. E aí a gente tem esse outro ângulo θ aqui, vou chamar esse aqui de θA, esse daqui é um vetor B, esse daqui vai ser então o meu θB. É muito raro que você vai ter um valor dado assim de ângulo que seja maior do que 90 graus. A gente costuma dar no lugar esse ângulo aqui, ó.
chamar ele aqui de gama. Então esse ângulo gama aqui, ele vai ser 180 menos o valor de θb, né? E aí você tem duas opções para você, por exemplo, calcular o valor de B projetado na direção de x, que vai ser essa sombra aqui, ó. Como você calcula isso aqui? Você vai pegar o módulo de B vezes, isso aqui é Bx, isso aqui, né? Seria B vezes o cosseno de θb, ou ele vai ser igual a B vezes o cosseno de gama, porque vejam que quando a gente pega e fala nessa sombra aqui, ó, o comprimento vai ser B, que é o módulo aqui, que é a hipotenusa, vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. E, portanto, vai ser B cosseno de gama. Só que vejam que essa projeção ela aponta no sentido negativo, ela tem que necessariamente ser negativa. Então aqui eu vou ter que colocar um sinal à mão, porque o cosseno de gama vai ser o cosseno do ângulo que está entre 0 e 90, que vai ser um cosseno que é positivo. Agora, quando a gente fala aqui do cosseno de beta, aí, de beta não, de θb, você tem que o valor, o sinal negativo vai sair desse cosseno. Isso aqui é um negócio bastante comum, tá? Ó, aqui eu estou falando exatamente dessa mesma ideia, tá? Então, por favor, deem uma olhada nessas coisas, que elas são bastante importantes. Aqui está, de novo, exemplos, né? É interessante a gente colocar valores numéricos para ficar mais claro as coisas. E tem alguns exemplos a mais aqui. Talvez a coisa mais importante a gente vê, na verdade, em relação à questão dos vetores, é que a gente pode fazer somas e subtrações através dos componentes. Isso deixa as coisas mais fáceis, tá? Não é só trabalhar com achar as componentes e achar o módulo e o ângulo se você tem as componentes. Às vezes você precisa somar dois vetores e aí você não quer pegar e fazer a figurinha, como está aqui, né? Aqui está o vetor A, aqui está o vetor B, aqui está o vetor C. Você tem como fazer isso através das componentes diretamente? Na verdade tem, e a razão disso é muito simples. Vamos pegar aqui o vetor A e fazer as projeções dele. A gente percebe que se a gente projeta aqui, a gente vai obter essa projeção para o vetor A. Se a gente projeta aqui no eixo Y, a gente vai ter essa projeção aqui. Se a gente fizer a mesma coisa para o vetor B, a gente vai ter esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. E se a gente fizer para o vetor C? A gente vai ter esse pedaço aqui e a gente vai ter esse pedaço aqui. Mas notem que se você pegar a componente do vetor C na direção de x, ela vai ser a soma da componente do A na direção de x e do B na direção de x. No eixo Y acontece a mesma coisa. Então, na verdade, quando a gente tem uma soma de vetores A mais B, resultando em um vetor C, você pode achar as componentes do vetor C simplesmente somando as componentes do vetor A e do vetor B. Então você tem aqui ó, Cx igual a x mais bx e Cy igual a y mais by. Então fica mais fácil para a gente poder fazer as contas dessa maneira, tá? Também dá para a gente fazer a questão da subtração, utilizando essa mesma ideia, tá? Também a multiplicação por um escalar. Se você tem lá e igual a alfa vezes a, ex vai ser simplesmente, aqui está errado, tá? É a vezes o cosseno de... Ah, não, aqui eu estou calculando as componentes só, né? Então, o cálculo das componentes está correto. Então, aqui a gente tem, ó, ex igual a e cosseno de θ e y igual a e seno de θ. Mas vejam que, como a gente tem que o módulo do vetor é igual a alfa vezes o módulo do vetor A, a gente pode simplesmente verificar que o componente em x do vetor E é simplesmente alfa vezes a componente em x do vetor A, que é o que está aqui, ó. E a mesma coisa acontece para o eixo Y, né? Vai ser EY igual a alfa vezes AY. Então fica bem fácil de a gente fazer a determinação desses valores. Da mesma maneira que a gente pode fazer contas utilizando as componentes diretamente, a gente pode misturar tudo, componente x e y, se a gente utilizar aquela notação de vetores unitários, tá? Porque vejam que, claro, aqui parece que fica óbvio assim, olha, para que eu vou pegar e ficar carregando mais coisa, que seria esse i aqui, se eu tenho já o ax aqui dizendo que a componente é a componente ax. Então
Mas na verdade você vai notar um vetor de uma maneira assim, ó. 5i mais 10j, por exemplo, num vetor bidimensional. Aí você pode ter um vetor b que vai ser 2i menos 1j. Como é que você soma esses dois vetores? Você pode dizer que o vetor c vai ser simplesmente a soma de tudo isso aí. Então você pega, ó, soma isso daqui, então você vai ficar com 7i. Somar 10 com menos 1, então você vai ficar com mais 9j. Então fica fácil a gente fazer a soma, tá? Quando a gente, claro, está carregando ij, a gente está representando um vetor, então a gente tem que colocar aqui a flechinha. Agora, se eu estiver só falando das componentes, então eu posso dizer que o meu cx vai ser igual a 7, e o meu cy vai ser igual a 9, tá? Aqui eu tenho um exemplo em que eu uso números, tá? Mais alguns outros exemplos aqui. Aqui daí eu já vou lá e calculo os componentes, calculo o módulo, ângulo, por aí vai. Então, pessoal, veja que essa questão de vetores ela pode ser um pouquinho difícil da gente entender tudo, tá? Então é por isso que eu não faço uma cobrança que vai ser direta, assim, não fazer exercícios cobrando essas questões todas da maneira complicada que elas são. Eu vou cobrar uma coisa aplicada dos movimentos bitridimensionais, tá? Então, esse conteúdo de vetores ele não é cobrado diretamente, assim como aconteceu com unidades, por exemplo, mas ele aparece nos outros conteúdos e ele vai ser, então, cobrado de uma maneira indireta. As coisas mais importantes dos vetores, eles estão num vídeo de 10 minutos que está posto lá no YouTube, tá? Dentro do conteúdo da lista 1, que chama justamente de decomposição vetorial, se não me engano. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá, tá? Bem, a gente tem mais 5 minutos aqui, então não vai dar tempo de eu entrar nessa questão dos movimentos bitridimensionais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui nessa questão dos vetores, e aí eu vou gravar em vídeo para vocês essa questão do movimento bitridimensional, e aí eu posto mais tarde, tá? Mas a ideia vai ser a mesma, tipo, fazer um resumo rápido aqui do conteúdo que a gente vai ter nesse capítulo aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ter, na verdade, dessa parte de movimentos bitridimensionais, incluindo a questão dos vetores, é a cobrança de dois casos, tá? Que são os movimentos de projéteis. Vocês devem conhecer lá do ensino médio, né? Lançar a bolinha, ela faz uma parábola, e aí a gente pergunta várias coisas. Claro que a gente vai descrever lá nas notas de aula quais são as propriedades desse movimento. E também a gente vai falar em movimento circular, tá? Não necessariamente com velocidade constante, mas a gente vai falar do movimento circular. E aí lá a gente vai se preocupar em aceleração que aponta para o centro, vai mostrar por que essa aceleração ela tem que apontar para o centro, tá? E vai mostrar que ela vai ser dada por v ao quadrado dividido por r. Então eu vou fazer um resumo depois, e aí eu posto para vocês. Agora eu vou parar a gravação, e aí eu posso verificar as questões que vocês me pediram, tá?